Boa tarde, pessoal. Já são 2h08. Já coloquei aqui para gravar, então quem chegar atrasado, quem não puder participar, pode assistir depois. Bom, nós tivemos um intervalinho, né? Nós tivemos aula quinta-feira, e aí vocês tiveram sexta para fazer o exercício, sábado e domingo. Ontem eu tive um contratempo e foi bom que vocês tiveram prazo a mais para tentar utilizar a ferramenta. Eu sei que alguns de vocês conseguiram usar a ferramenta, porque eu gostei que eu recebi várias mensagens de WhatsApp, de vocês tentando instalar, de vocês tentando executar SQL, e isso é muito bom. O banco de dados, gente, a partir de agora, ela é uma disciplina prática. Então, não tem como a gente só ver os slides e não tentar utilizar uma ferramenta, porque a gente viu que são 3 fases o modelo de dados, né? Primeiro, a conceitual, quando a gente pode fazer no papel mesmo, os desenhos das entidades e do relacionamento. Depois a gente vai para a modelagem lógica, onde a gente cria as tabelas, define quem é a chave primária, quem é a chave estrangeira. E aí a gente chega agora nessa fase que é criar o banco de dados mesmo, que a gente chama de banco de dados físico, que é quando a gente gera aqueles códigos SQL de create table da vida, cria o nosso banco de dados e depois vai começar a popular e fazer consultas nele. Na aula passada, eu comentei com vocês sobre o MySQL e pedi que vocês instalassem. Para vocês que estão utilizando no celular, ou no tablet, ou no Chromebook, eu imagino que vocês não tenham conseguido fazer a instalação, porque, no geral, a gente consegue fazer isso mesmo no notebook e no computador. Por isso, se vocês só tiverem o celular, mas tiverem com acesso ao laboratório, eu recomendo que vocês se programem para tentar ir no laboratório da instituição, em Oriximiná, para fazer isso, para fazer a utilização dessa ferramenta. Porque acaba que, para a gente aprender banco de dados mesmo, é uma disciplina muito parecida com a disciplina de programação. Imagino que na disciplina de programação também vocês tiveram que instalar uma ferramenta para fazer a codificação. E aqui é uma disciplina bem parecida, vocês vão precisar dessa ferramenta para fazer a codificação. Hoje, na aula, a gente vai avançar um pouquinho nos conhecimentos de SQL, porque na aula passada eu mostrei para vocês, ficou o exercício, mas eu não sei se todos vocês conseguiram fazer a lista completa. Se vocês conseguiram fazer a lista completa, eu ainda não olhei ali no Siga para ver a entrega de vocês, mas se vocês conseguiram fazer a lista completa, vocês tiveram até que usar ferramentas, consultas e conhecimentos que alguns lá, a partir da 17ª, eu não tinha comentado na aula passada. Então, para vocês terem feito, vocês tiveram que fazer pesquisa lá na internet ou no livro para ver como montava as consultas. Por quê? Porque a partir dali da 17ª tinha cruzamento de tabelas. E cruzamento de tabelas é quando a gente precisa juntar a informação de uma tabela e de outra para mostrar um resultado. Isso eu não tinha mostrado para vocês ainda. O que eu tinha mostrado para vocês era fazendo consultas simples. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. E aí, se vocês não conseguiram fazer essa que precisava fazer cruzamento de tabelas, não tem problema, que a partir de hoje você já consegue, tá? Então, vamos falar. E aí, antes da gente chegar nessa parte de cruzamento de tabelas, eu vou só relembrar um pouquinho sobre SQL e falar mais algumas coisas que eu não falei, eu falei muito rápido na aula passada, para relembrar, tá, gente? Essa é uma disciplina que, a partir de agora, ela precisa que vocês peguem, assistam essas aulas depois e tentem praticar, para que vocês possam, posteriormente, fazer a criação do banco de dados de vocês, tá? E no final dessa semana, a gente já vai ter a segunda avaliação, tá rápido, né? E vocês vão dizer, segunda, como se a gente não teve a primeira, professora? A primeira é a participação de vocês nos exercícios, é a entrega que vocês estão fazendo das tarefas lá no SIGA. A primeira avaliação é muito fácil, entreguei todas as tarefas, tirei 10.
Agora, não entreguei as tarefas, vou tirar 0. Entreguei só metade, vou tirar 5. Então, a primeira avaliação é essa. É a entrega das tarefas. Professora, mas eu perdi o prazo. Entrega. O importante é entregar. Tá? Claro que se entregou no prazo, já tem todos os pontos, né? Mas se não entregou, a gente tenta recuperar, assistir às aulas e entregar. Mas o importante é fazer, tá? E aí a gente vai, no final dessa semana, na quinta-feira, provavelmente, ainda vou olhar na nossa escala, mas eu acho que na quinta-feira, vocês já vão receber a segunda avaliação. E a segunda avaliação é o quê, gente? Vocês vão fazer um modelo conceitual, um modelo lógico e a criação de um banco de dados. Não tão complicado assim, não vou pedir um banco de dados com 30 tabelas, não. Um banco de dados simples, com 5, 6 tabelas, acho que vocês vão precisar fazer todo o passo a passo. Tá? Então, bora ver um pouquinho de SQL do que faltou eu falar para vocês, ou que eu achei melhor complementar. Bom, a gente viu que SQL ele tem vários tipos que a gente chama de linguagem. A DDL, que é a linguagem de definição de dados, são aqueles comandos que envolvem criar tabela no banco, né? Então, ou alterar ou deletar. Então, é o create table, que cria uma tabela, ou alter table, que vai alterar, ou o delete, ou drop, que vai apagar a tabela. E aí, nesses exercícios, no geral, eles já estão vindo com o nome da tabela. Mas quando vocês tiverem que criar uma tabela e criar o nome dos campos, quando o nome já não vem criado, quando o exercício vocês tiverem que conceber um banco de dados desde o início e aí vocês vão fazer a criação do banco, é importante levar algumas coisas em consideração no momento que for nomear as tabelas. Quando a gente vai nomear as tabelas, no geral a gente deve começar sempre com uma letra. Esse nome da tabela, ele pode ter de 1 a 30 caracteres, ele pode conter caracteres numéricos e alfanuméricos. Os nomes, eles devem ser únicos por usuário, ou seja, se você já tem uma tabela veículo, você não vai ter uma outra tabela veículo. Sempre o nome da tabela ele tem que ser único e não pode ser utilizado palavras reservadas, salvo se, entre aspas. Que são essas palavras reservadas? Por exemplo, tipo de dados. Date. Date é um tipo de dados que quer dizer que é do tipo data. Então, ele não vai deixar, provavelmente, você criar uma tabela com o nome de date. Nem criar um campo com o nome de date, porque isso é uma tabela, isso é uma palavra reservada do banco de dados, que ele entende isso como um comando. Ou então, ele não vai deixar você criar uma tabela que o nome dela é table. Porque table é o nome que o banco de dados entende para a tabela. Então, ele não vai deixar você criar com esse nome. Com exceção dessas palavras reservadas, todos os nomes podem ser dados, mas a gente recomenda que tenha um padrão, né? Por exemplo, da mesma forma quando vocês estão criando classe e estão criando os atributos lá da classe, na programação orientada a objetos, que você tem um padrão para criar, você não vai criar qualquer nome aleatório que depois você não sabe o que significa. Da mesma forma na tabela, você precisa dar nome com significados, tanto para a tabela quanto para os campos dela. Algo que facilita é que quando a gente cria a tabela com o nome da classe que você criou lá na programação, aí você dá o mesmo nome da tabela que vai armazenar as informações. Ou você cria os atributos lá na classe, aí dê o mesmo nome no campo da tabela que vai guardar o valor desse atributo, que isso também ajuda na associação. Então, no geral, aqueles nomes que vocês deram para a classe e para os atributos lá na programação, aqui no banco de dados vocês vão dar para a tabela e para os campos da tabela. Tipos de dados básicos. A gente viu que quando a gente tem um campo, a gente tem que dizer o tipo dele, da mesma forma que a gente faz na programação. E aí tem vários tipos, e isso quem vai dizer qual é o tipo é a natureza da informação que você vai guardar, né? Tem o tipo char, varchar, número, que é o mais comum, tipo date. E para cada tipo desse tem uma variação. Por exemplo, que guarda caractere, se você quiser definir o tamanho dele, você vai poder dizer o tamanho dele. E aí, esse valor, ele ainda pode
Além do varchar comum, que é onde eu gravo os caracteres, ainda tem outras variações dele que gravam uma combinação maior. Digamos que vocês têm uma necessidade de gravar uma informação grande, é um campo texto que vai ser gravado. E um varchar comum de 256 caracteres, ele tem a sua limitação. Então, por exemplo, eu tenho outros campos que são uma variação, como o varchar 2, que ele guarda até 4.000 bytes, ou tipo CLOB, tipo long, que guarda uma maior quantidade de informação. Então, por exemplo, vocês têm um campo muito grande na aplicação de vocês, que vai guardar um texto muito grande que o usuário vai digitar. O varchar normal, ele não vai comportar aquela informação. Então, existem outros tipos de campo que eles têm um tamanho maior. Da mesma forma, que o clássico, quando a gente vai guardar a data, é usar o tipo date. Mas existem outras variações que nos permitem gravar umas informações maiores. Por exemplo, o timestamp, ele grava com precisão até 9 casas decimais de segundos. Então, 13 horas e 45 minutos e 3.000 e tantos segundos. Ele consegue gravar com essa precisão até de 9 casas decimais. Se a gente quiser guardar o fuso horário, para saber se aquele horário é de Brasília, se aquele horário que ele está guardando é de Paris, dependendo da cidade, tem esse tipo aqui, timestamp com o time zone. Ou seja, cada tipo daquele, ele ainda tem os subtipos que permitem a gente gravar informações com mais detalhes. Claro que isso vocês sempre vão poder consultar para saber qual é o tipo de dado mais adequado para um determinado campo. Por exemplo, se eu vou guardar uma informação de nome, é um campo comum. Se eu colocar um varchar de 60 caracteres, beleza. Agora, se eu for gravar uma informação das imagens do RG e do CPF dos alunos da instituição, aí eu já vou ter que ver que tipo de dado eu vou trabalhar, porque um varchar que só grava texto não vai me servir. E aí eu tenho outros tipos de campos, como Blob, Bfile, RAW, que gravam dados binários, e aí eu consigo gravar informações de texto, de vídeo, de imagem, também dentro do meu banco de dados. Então, dependendo do campo que eu vou gravar, quando vocês forem criar a tabela, vocês vão observar quais são os tipos de banco de dados, tipos de dados que o banco possui, e aí vocês vão associar mais adequadamente. Aí, aquele comando create table, que a gente viu, que é o que cria a tabela, e o comando, a sintaxe dele, basicamente, é create table, o nome da tabela, que vai ser dado, o nome da coluna, que é o nome do campo, e o tipo dele. Além disso, a gente ainda pode dizer se esse campo permite vazio ou não, se esse campo é uma chave primária, se ele é uma chave estrangeira. Tudo isso a gente vai poder informar no momento da criação da tabela. A principal restrição de integridade que o banco de dados ele diz que é obrigatória é que toda tabela ela tem que ter uma chave. E a gente já viu esse conceito de chave primária, que é aquele campo que não se repete, que se a minha tabela tiver 10.000 registros, aquele campo ele vai ser diferente para os 10.000 que estiverem armazenados lá dentro, né? Então, se eu tiver uma tabela dos alunos da UFOPA e forem 10.000 alunos, e a chave primária é o campo matrícula, eu tenho que ter 10.000 matrículas diferentes. Eu posso ter aluno com nome igual? Posso, porque nome não é minha chave primária. Agora, a matrícula, se eu definir como chave primária, aí não pode se repetir. Se eu eventualmente disser que o nome é a chave primária, o meu banco de dados não vai permitir gravar 2 pessoas com o mesmo nome. Então, se eu tiver 2 alunos com o nome de Wagner Viana, eu só vou poder gravar um. Tá? É por isso que eu preciso colocar como chave primária um campo que eu tenho segurança que ele não se repita. Ah, professora, mas aí eu tenho que ter uma tabela ali deixa eu ver, uma tabela de moto dos alunos. E eu não tenho nenhum campo que eu possa garantir que ele não se repete. Aí eu crio um campo código, que eu digo que ele é um sequencial, e toda vez que for criado um registro, ele põe uma informação diferente. Então, quando eu não quero pensar
em um campo, ou eu não tenho segurança em um campo que não vai se repetir, eu simplesmente crio um campo código e digo que ele é único na tabela. E aí, toda vez que eu inserir um registro, esse campo vai ter que ser criado, tá? Então, toda tabela ela deve possuir obrigatoriamente uma coluna e tem que ter uma chave primária. Eu não posso criar uma tabela no meu banco de dados que não tenha chave primária. Um dos meus campos ali vai ter que ser chave primária. E a gente viu que tem o conceito de chave alternativa, que é quando eu tenho dois campos, que que poderiam ser chave. Por exemplo, na tabela de alunos, se eu tiver os campos matrícula e CPF, matrícula pode ser chave primária e a chave alternativa CPF. Tem uma outra integridade que o banco de dados garante para a gente, que é a integridade de domínio. O que é isso? É que da feita que eu digo que um campo é daquele tipo, ele só pode ser daquele tipo. Então, se eu digo que o campo nome é um varchar de 40 caracteres, eu só consigo inserir varchar até 40 caracteres. Se eu tiver uma pessoa que tem um nome maior que 40 letras, se eu tiver uma pessoa lá da família real, que eu quero inserir o nome, que o nome dele é Arthur, Giuseppe, Felipe, da Silva Sauro, eu não vou conseguir inserir porque eu tenho um nome maior que os 40 caracteres. Isso é uma das restrições de integridade que qualquer banco ele tem que garantir. Quando eu defino o tipo, eu não consigo inserir outra informação que não seja desse tipo. Eu tenho uma outra restrição que eu também posso dizer para os campos, é dizer se ele permite ou não vazio. Então, quando eu coloco um campo, por exemplo, e-mail, digo que ele é um varchar de 40 caracteres, e eu coloco assim, do lado dele essa informação aqui, not null, o que isso significa? Que todos os registros que eu inseri têm que ter esse campo preenchido. Então, por exemplo, na tabela de aluno, se eu digo que o e-mail é um campo not null, isso quer dizer que ele é obrigatório. E se ele é obrigatório, toda vez que eu inserir um aluno, eu tenho que inserir um e-mail, senão ele não deixa inserir. Esse é como se fosse aquele campo obrigatório lá da linguagem de programação. Então, dizer que é null ou dizer que é not null, o not null ele não permite vazio. Isso significa que, para eu inserir, eu preciso colocar alguma informação nele. E quando eu digo que ele é not null, eu garanto que ele sempre vai ter uma informação. O que eu posso fazer, se eu não tiver segurança sobre isso, é que eu posso colocar, por exemplo, um campo default. Isso significa o quê? Que se eu não passar nenhuma informação para o banco de dados, ele vai colocar um valor padrão. Então, por exemplo, se eu digo aqui que importado é um caractere de 1, o default, e ele é not null, significa que sempre vai ter que ser preenchido. Agora, se eu disser que o default dele é N, isso significa que se eu não passar nenhuma informação, ele vai colocar esse valor de N aqui nesse campo. Então, a definição de valor de padrão é particularmente importante para colunas not null. Se eu não quiser gerar um erro, eu coloco um valor padrão. E esse valor padrão vai garantir que eu consigo inserir a informação, mesmo que eu não tenha um dado para colocar naquele campo. Beleza. Uma outra integridade que eu posso definir é quando eu quero dizer que um campo ele tem um valor fixo e que ele só pode receber aquele tipo de informação. Por exemplo, eu tenho um campo sexo, que eu quero dizer que ele só pode ser F ou M, ou seja, se é feminino ou masculino. Então, eu vou dizer que ele só recebe aquele tipo de informação. E como é que eu faço isso? Eu crio uma constante, que é chamada, coloco o nome do campo e digo que o banco de dados precisa checar se aquele campo está nesse intervalo. Então, se eu quero garantir isso, eu tenho como fazer, só que essa informação, esse comando SQL aqui, ele não está disponível em todos os SGBDs. Então, pode ser que o MySQL ele não tenha essa checagem, e o Oracle tenha. Então, não é bom a gente criar um SQL com esse tipo de restrição, porque nem todos os bancos de dados vão possuir. E é interessante que a gente crie um banco de dados, um SQL, que ele permita que eu execute ele em qualquer banco. Seja o MySQL, seja o Oracle, seja o Postgre, qualquer banco que eu for criar o banco de dados, eu tenho o SQL puro que ele vai executar em qualquer um. A integridade mais importante que o banco de dados relacional dá para a gente é o que a gente chama de restrição de integridade referencial.
O que que é isso? Se vocês recordarem lá das primeiras aulas, quando eu falei para vocês que na transformação do modelo conceitual para o modelo relacional, toda vez que eu tenho um relacionamento de 1 para N, ou seja, que um tem uma relação de 1 para muitos, né? Do lado do N, eu vou receber a chave primária daquele que está do lado 1. Que significa, por exemplo, eu tenho aqui uma relação de cidades com estado. Nessa relação aqui de cidades com estado, eu tenho que uma cidade, ela pertence a um estado. Só que um estado, ele possui várias cidades. Então, se a gente pensar aqui no estado do Pará, o estado do Pará tem 143 municípios. Agora, cada um desses municípios, ele só está vinculado a um estado, que é o Pará. Então, Santarém é do estado do Pará. Agora, Pará tem vários municípios dentro dele. Beleza. Quando eu crio essa relação aqui, de 1 para N, o que é obrigatório na referência? É que a chave primária do lado 1 vai para o lado N. Então, quem é a chave primária aqui na tabela de cidade é, o que tem o PK? É o PK cidade, né? E aqui a chave primária da tabela de estado é o PK estado. Aí a gente aprendeu que uma cidade ela é de um único estado, mas um estado ele possui N cidades. Então, quem recebe a chave do outro é sempre o lado N. Então, a chave primária de estado é aqui, PK estado. Ele disse aqui para a gente que a chave primária é PK estado. Ele vai mandar para cá o campo PT, PK, o campo, a chave primária dele, né, que é estado, como chave estrangeira. E aí eu sei que cidade, eu tenho a ligação, que a cidade é de um estado. E quem me garante essa informação? A chave estrangeira, que está aqui nessa tabela. Então, essa troca de chaves entre tabelas é o que garante o meu relacionamento e que garante a minha restrição de integridade. O que a restrição de integridade faz? Ela garante os vínculos, as ligações, aqueles relacionamentos que a gente aprendeu lá no modelo conceitual, no modelo físico, eles se transformam nas nossas chaves. E aí, o código que é a chave primária de uma tabela vai para outra tabela associada como chave estrangeira, como nesse exemplo. E por que isso é importante? Porque sempre que eu precisar fazer consultas em que envolva duas tabelas, que elas são ligadas, eu preciso fazer o que a gente chama de cruzamento de chaves. Que o cruzamento de chaves nada mais é, que a gente fazer essas ligações aqui. Então, bora ver aqui, nesse exemplo, o que seria esse cruzamento de chaves. Eu tenho um banco de dados aqui, gente, que ele representa uma simplificação do SIGA. O que ele diz para a gente? Os alunos, eles têm matrículas em curso da universidade. O curso da universidade, ele tem várias disciplinas. E uma disciplina, ela pode pertencer a mais de um curso. Por exemplo, a disciplina de cálculo 1, ela pertence ao curso de sistema de informação, mas ela também pertence ao curso de ciência da computação. E um curso, ele tem várias disciplinas, isso vocês sabem porque vocês estão aí fazendo várias disciplinas no curso de vocês de sistema de informação. Uma disciplina, aqui por esse banco de dados, ela tem um único professor. Agora, o professor, ele pode ministrar aula para várias disciplinas. Então, quando a gente lê o banco de dados, a gente diz assim, o aluno, ele tem matrícula, ele se matricula em cursos. Como a gente tem essa tabela, que a gente chama de tabela associativa, vê essa ligação entre curso e disciplina. Eu sei que uma disciplina, ela tem vários cursos, está ligada a vários cursos. E que um curso, ele tem várias disciplinas. Por isso, surgiu essa tabela aqui, associativa, N para N, né? Que é a tabela que liga a disciplina com os cursos. Como a disciplina, ela tem um professor, e o professor, ele pode ministrar várias disciplinas, olha aqui a história da chave primária. A chave primária do professor é a ID professor, né? E como ele ministra várias disciplinas, para eu saber qual é o professor de uma disciplina específica, eu mando a chave para cá, ó. Veja aqui. É chave primária aqui, é chave estrangeira aqui, né? Vamos ver essa relação aqui, por exemplo, o aluno, ele tem vários.
Vocês têm várias matrículas, né? No primeiro semestre vocês fazem uma matrícula, no segundo semestre vocês fazem outra matrícula. Agora, a matrícula, ela é sempre de um único aluno. Olha a ligação aqui. Quem é a chave primária de aluno? A de pessoa, né? Aqui, ó, símbolozinho aqui de chave primária. Certo? Quando eu tenho isso aqui é uma forma de representar a chave primária, gente. Quando eu tenho a chave em amarelo, quer dizer que ela é chave primária. Quando eu tenho a chave aqui da cor cinza, quer dizer que ela é chave estrangeira. Então, vejam que a matrícula ela é sempre de um aluno. Então, quem manda a chave? A tabela de aluno manda a chave para a matrícula, para que a gente saiba aqui, só olhando para a tabela de matrícula, de quem é aquela matrícula. Aí vejam que a tabela de matrícula está relacionada à tabela de cursos, né? Só que um aluno, quando ele se matricula em um curso. Então, vejam aqui a ligação. Eu tenho matrícula é de um curso. Agora, um curso pode ter várias matrículas. Então, com isso, a tabela de curso manda a chave dele primária, que é a de curso, aqui para a tabela de relação, que é a tabela de matrícula. Então, se eu quiser olhar para essa tabela de matrícula, eu sei de quem é a matrícula, porque eu estou ligada à tabela de alunos aqui pela chave de pessoa, e eu sei o curso que o aluno está matriculado, porque eu estou ligada aqui à tabela de curso, né, pela chave. Eu tenho aqui a de curso, a de curso. Quando, gente, eu tenho essas ligações, eu consigo juntar informação dessas duas tabelas. Eu só consigo juntar a informação de duas tabelas quando eu tenho essas ligações. Por exemplo, se eu quiser saber quem é o professor da Fabiana na disciplina de banco de dados. A tabela de alunos, ela não está desligada diretamente à tabela de disciplina nem de professor, né? Não tem uma chave que ligue elas. Aí eu vou ter que, para saber isso, eu vou ter que envolver a tabela de matrícula para chegar na tabela de curso, para chegar na tabela de disciplinas, para chegar na tabela de professor. Quando tem a ligação entre elas, eu já chego na informação. Quando eu não tenho ligação, eu tenho que sair fazendo todo o cruzamento. Isso é que a gente chama de cruzamento de tabelas. Aí, gente, quanto mais eu envolvo tabelas diferentes na minha consulta, mais lento fica a minha consulta. Mas veja se eu preciso. Por quê? Quando eu envolvo muitas tabelas na minha consulta, eu preciso fazer muitos cruzamentos e aí demora mais o tempo de resposta. Se eu faço uma consulta que envolve só duas tabelas, é muito mais rápido o meu retorno. Quando eu envolvo 5, 6 tabelas, aí aquelas consultas que a gente fica esperando, fica lá rodando, 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 porque é uma consulta mais pesada, que eu estou cruzando informações de vários pontos, tá? Então, qual é o nosso assunto de hoje? Cruzamento de tabelas. E aí, se eu peço uma consulta para vocês que tenha o nome de alunos com matrícula ativa. Beleza, eu tenho aqui a tabela de alunos, na tabela de alunos eu tenho nome, eu tenho e-mail, senha, CPF e de pessoa. Mas eu não tenho a informação se a matrícula está ativa, né? A matrícula ativa eu tenho aqui na tabela de matrícula. Então, se eu quiser saber o nome dos alunos com matrícula ativa, eu tenho que juntar essas duas tabelas aqui, gente. Então, como é que eu vou fazer? Ele select alunos.nome, e aqui tem uma novidade. Todas as vezes que eu tiver mais de duas tabelas envolvidas na minha consulta, quando eu for colocar aqui no select, eu vou colocar sempre o nome da tabela na frente, um ponto e o campo que eu quero. Por quê? Porque pode ser que as tabelas tenham campos iguais, e aí ele vai ficar na dúvida. Ele quer o nome da tabela de alunos ou da tabela de matrícula? Para não deixar o banco em dúvida, eu coloco o nome da tabela e o nome do campo que eu quero buscar. From alunos e matrícula. Por quê? Por que ele está pegando duas tabelas? Porque a informação que ele quer buscar é a tabela, é o nome dos alunos, certo? Mas o que ele quer saber, o ERE dele, né, o filtro dele, que só são os alunos com matrícula ativa, está aqui na tabela de matrícula. Então, portanto, eu vou precisar das tabelas alunos e matrícula. Onde que é a minha restrição?
ativa é igual a 1, que significa que a matrícula está ativa. E por que isso, professora? Eu estou inferindo, porque como ele diz que ativa é o inteiro, então eu estou entendendo, mas é isso a gente vai precisar olhar no banco, quando for na vida real, que 1 significa que está ativa e 0 que não está. Então, onde ativa é igual a 1, e aqui é o segredo, gente. Alunos ponto de pessoa é igual a matrícula ponto de pessoa. O que é isso? É o cruzamento. Para cruzar tabelas, eu preciso colocar que a chave primária de um é igual à chave estrangeira do outro. Então, alunos ponto de pessoa, a de pessoa é a chave primária de alunos, é igual matrículas ponto de pessoa. Por que eu precisei fazer isso, professora? Porque eu estou colocando 2 tabelas. E eu só posso colocar, toda vez que eu coloco 2 tabelas, eu preciso cruzar. Eu cruzo essa informação pelas chaves. Se eu tivesse que envolver 3 tabelas, eu teria que fazer o cruzamento das 3 tabelas, 4 tabelas, o cruzamento das 4 tabelas. E é isso que faz com que a consulta fique maior e fique mais lenta. Mas quer dizer, então, que eu tenho que colocar tudo num único tabelão? Não. A gente sabe que quanto mais tabelas eu tenho, mais vai demorar a minha consulta. Mas não é certo também eu tentar diminuir as informações e concentrar informações que não são inerentes daquela tabela nela. Por exemplo, colocar ativa aqui na tabela de alunos, sendo que o aluno, a informação de ativa não é do aluno, é da matrícula dele. Então, está aqui mesmo. Não tem jeito, tem que fazer o cruzamento das tabelas. Vamos ver mais um exemplo. Matrícula dos alunos matriculados no curso de Sistema de Informação. Então, ele quer saber a matrícula de todos os alunos que estão matriculados no curso de Sistema de Informação. Eu tenho a informação de matrícula aqui na tabela de matrícula. Eu tenho a informação de nome do curso aqui nessa tabela de nome do curso, né? Então, ele quer todas as matrículas, então select matrículas, ponto de matrícula. From, quais são as tabelas que ele precisa envolver? Matrículas e cursos. Onde o curso, ponto nome, é igual ao sistema de informação, e matrículas, ponto ID curso, é igual cursos, ponto ID curso. O que é isso? É o tal cruzamento de tabelas. Então, select matrículas, ponto de matrícula, né, que eu quero, a matrícula dos alunos. From, matrículas e curso, que são as 2 tabelas que têm as minhas informações, onde o curso, ponto nome, é igual ao sistema de informação, que foi o filtro que ele me passou, e matrículas, ponto de curso, igual a cursos, ponto de curso. Isso aqui é obrigatório, porque toda vez que eu disse no from que eu tinha mais de uma tabela, eu vou ter que fazer esse cruzamento aqui pelas chaves, certo? Bora ver uma mais difícil ainda. Eu vou precisar de três tabelas envolvidas. Ele quer o CPF de todos os alunos que cursam o sistema de informação. O CPF de todos os alunos que cursam o sistema de informação. Alunos, o CPF está aqui na tabela de alunos. Agora, a informação que ele cursa, o nome do curso dele está aqui na tabela de curso, né? Como é que eu junto isso? Através dessa tabela de matrícula, que ela é ligada à tabela de alunos pelo campo de pessoa e é ligada à tabela de cursos pelo nome, pelo campo de curso. Então, eu vou lá, eu quero alunos.cpf, né? From, quais são as tabelas? Alunos, matrículas e cursos, que são as tabelas envolvidas, onde curso.nome é igual ao sistema de formação, que foi aqui o filtro que ele me passou. E alunos, ponto de pessoa, é igual a matrículas, ponto de pessoa. E matrículas, ponto de curso, é igual a cursos, ponto de curso. O que é isso, gente? Eu cruzando a informação aqui, ó. Alunos, ponto de pessoa, é igual a matrículas, ponto de pessoa. E matrículas, ponto de curso, é igual a cursos, ponto de curso. Todas essas ligações são feitas pelas chaves. Então, as chaves é o que me possibilita juntar tabelas diferentes. Eu só posso juntar tabelas se eu tiver essas chaves aqui, certo? Então, vendo tá complicado, né? Mas cada vez... Mas essa complicação faz com que a gente consiga fazer consultas melhores na nossa base de dados, certo? Então, vamos ver mais um exemplo. Utilizando SQL, liste o nome das disciplinas do curso de Sistema de Informação.
Então, aqui ele quer o nome das disciplinas do curso de Sistema de Informação. Vamos ver lá o nosso modelo, para a gente ver. Então, o curso eu tenho a informação aqui, ó, né? Aqui que tem o nome dele, Sistema de... E as disciplinas eu tenho aqui, né? Nessa tabela que eu tenho o nome da disciplina. Só que o que ele quer? Ele quer o nome de todas as disciplinas do curso de Sistema de Informação. O que é que liga essas duas tabelas? Essa terceira aqui, né? Essa tabela de disciplinas, cursos. Veja aqui, ela tem referência de chave com disciplina e tem referência de chave com curso. Ó, cursos.id curso é igual a disciplinas.id curso, disciplinas curso, né? E disciplinas.id disciplina é igual a disciplinas curso.id disciplina. Tá aqui. Eu consigo chegar nessa informação, porque tem as chaves. Então, para fazer essa consulta, vamos lá. Ele quer select disciplinas.nome, from disciplinas, curso e disciplinas, cursos, que são as três tabelas envolvidas, onde? Aí a gente faz o cruzamento das chaves. Disciplinas, cursos, ponto é disciplina, é igual a disciplinas, ponto é disciplina. E disciplinas, curso, ponto é de curso, é igual a cursos, ponto é de curso. E o nome que ele passou para a gente do filtro, curso.nome é igual a sistema de informação. Então, o que a gente está vendo nessa aula de hoje de mais diferente? É que a gente estava falando na aula passada, a gente fazendo consultas simples numa única tabela. Só que quando a gente precisa unir duas tabelas, pegar a informação de duas tabelas, a gente tem que ter essa preocupação da ligação das chaves. Eu só consigo informação se a minha chave tiver igual. Senão, eu não consigo. Certo? Então, vamos ver uns exemplos aqui para isso ficar mais claro. Eu deixei, já está lá criado, a professora é malvada, já começa a aula com exercício criado. Já está criado os exercícios de consultas em duas tabelas. Mas eu vou começar a fazer alguns para vocês, e aí vocês vão continuar, certo? Esse exercício, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho com vocês. Tem a tarefa lá no Siga, que tem esse exercício de laboratório aqui. Aí ele diz assim, considere o esquema abaixo. Tem uma tabela de funcionários. Essa tabela de funcionários tem código, primeiro nome, segundo nome, isso aqui são os campos, né? E aí tem uma tabela de departamento. Aí vejam aqui, quem é a chave da tabela de funcionários? Código. Quem é a chave da tabela de departamento? Código departamento. Mas vejam aqui que eu tenho código departamento na tabela de funcionários, como chave estrangeira, que tem aqui o hashtag aqui na frente. Então, a gente já sabe que essa tabela de funcionários e a tabela de departamento existe uma ligação entre elas, né? Que isso quer dizer para a gente que um funcionário, ele é de um único departamento, mas um departamento, ele tem vários funcionários. Aí ele continua dizendo assim, crie no PostgreSQL o banco de dados para este esquema. Aqui é Postgre, mas a gente está usando o MySQL, então a gente vai criar no MySQL, a menos que algum de vocês tenha instalado Postgre. Mas a gente está instalando o MySQL porque ele é mais leve que o Postgre. Professora, por que a senhora está ministrando Postgre para a gente, em vez de estar ministrando MySQL para a gente, em vez de ministrar Postgre, que é um banco de dados livre, mas ele é maior, ele é mais robusto, tem mais funcionalidades. Justamente porque eu sei que o MySQL ele é mais leve. Então, mesmo que vocês tenham um computador com menos recursos, com pouca memória, já lento, ou mais velho no laboratório, ou com vocês conseguem instalar. O Postgre não, ele já é mais pesado, então ele já vai pedir um computador com mais recursos. Não é a nossa realidade. Então, a nossa realidade é o MySQL, é um computador mais simples, então a gente vai estar utilizando nessa disciplina o MySQL. Mas, gente, se vocês quiserem instalar o Postgre, pode também. Ele só tem mais funcionalidade. O MySQL já é cheio de coisinha, o Postgre ele é muito maior, tá? Mas a diferença só é essa, só é a quantidade de recursos mesmo. E também a outra diferença, gente, é que é assim, digamos que vocês estejam desenvolvendo um banco de dados para uma loja. É uma loja que não vai ter tanto acesso assim.
É uma loja aqui do comércio de Oriximiná, que agora ela quer começar a vender online, mas que não tem mais de 100 usuários tentando comprar ao mesmo tempo, não. Aí vocês podem usar o MySQL, não tem problema nenhum. Agora, digamos que vocês foram contratados para fazer o sistema das lojas americanas, que tem uma venda online muito grande, que tem muita gente que acessa ao mesmo tempo. Aí vocês vão precisar de um banco de dados que seja mais robusto. Aí vocês vão trabalhar com Postgre, vocês vão trabalhar com Oracle, com um banco de dados que aguente mais usuários simultâneos. Esse MySQL que a gente está utilizando, ele é mais simples, mas em compensação, ele tem essas limitações. Assim, se for um banco de dados com muita gente, que necessite garantir o acesso para muitos usuários ao mesmo tempo, por exemplo, um sistema de inscrição do Enem, que é uma quantidade muito grande de alunos tentando se inscrever ao mesmo tempo. Não é recomendável, provavelmente o sistema do Enem, ele não utiliza MySQL, porque o MySQL, ele não vai dar essa garantia dessa quantidade grande de usuários ao mesmo tempo, tá? Então, a alimentação, no geral, é mais essa, tá? Então, vamos lá. Mas aqui, gente, ele está nos atendendo, a gente não vai falar mal dele, não, porque vai que ele não gosta, né? Então, a gente tem o exercício que já está lá no cigarro, porque a professora é malvada, já deixou criada. Aí ele diz lá que é para criar essa tabela de departamento e a tabela de funcionários. Eu já deixei criada aqui, gente, só para facilitar, mas a gente já viu na aula passada como a gente cria a tabela. A gente vem aqui, pede uma nova tabela, né? E a gente clica 2 vezes e vai... clica 2 vezes, né? E aí espera que abra aqui, né? Aí vai criando as informações aqui e vai colocando os campos. Eu lembro que eu falei para vocês que cada campo ele tem um tipo? Bem aqui, olha, se a gente clicar aqui, olha, os vários tipos de tipo de um campo. Varchar, blob, binário, ano, tem muitos aqui. A gente vai colocar aquele que mais se adequa à informação que a gente quer armazenar, certo? Então, mas isso aqui, quem já conseguiu instalar a ferramenta já viu como é para criar. Beleza, aí ele fala aqui que ele quer a tabela de funcionário, a tabela de departamento. Eles estão ligados, gente, aqui pela tabela, pelo código de departamento. Vejam aqui que o departamento ele está ligado aqui ao código do departamento. E lá, nesse exercício, ele fala também que um dos funcionários é o gerente. Então, fiz a ligação inversa, colocando o código do funcionário como gerente, aqui. Lembrando, como é que a gente faz essas ligações, professor? Aqui, ó. Se for de 1 para 1, se for de 1 para N, se for de 1 para 1, só criar aqui. Beleza, professora, já criei, já desenhei o meu modelo. O que, que é isso, gente? Isso aqui é um modelo lógico. A gente quer criar o banco de dados, então a gente vai exportar o SQL aqui. Lembrando que eu falei na aula passada para vocês, isso aqui é um benefício da ferramenta, ele já gerava SQL, porque quando não tinha isso, a gente tinha que fazer essa criação, a codificação na mão mesmo. Create, table e aí a listagem. Só que agora, o que, que ele faz para a gente? Ele já gera, ó, coisa bonitinha, ó. Gera o script de departamento, gera o script de funcionário, já dizendo o que não permite vazio, o tamanho do campo, já gera certinho para a gente. Aí a gente copia, né? Depois que a gente copia isso, a gente vem aqui na ferramenta, pede para ele conectar um banco de dados. Aí, ele vai abrir para a gente um editor SQL. Veja, gente, que meu computador nem é tão ruim, mas ele demora um pouquinho. Isso que eu digo para vocês. Por isso que precisa ser um computador que ele tenha um pouco mais de recursos para ele conseguir fazer isso. Mesmo o MySQL, que ele já tem um pouquinho mais de recursos, ele é um pouco lento. Ele não é tão rápido assim, não. Veja aqui que está com os códigos da aula passada. A gente vai fazer o quê? A gente vai criar um novo, né? Que a gente não quer mais ver a aula passada. E aí, a gente vai pedir para executar isso. Veja que ele deu um erro aqui para mim, ó. Tem um X dele aqui.
tá aqui tentando criar um índice, a gente não vai deixar não. Bora lá. Aparecer esse X, a gente vai apagar, só porque quando aparecer esse X para você, meninos, tentem apagar, porque eu acho que ele não faz diferença não. Você está tentando criar um índice, como nessa disciplina a gente não vai estudar criação de índice, olha, gente, ele está... O meu... Ele está dando um errinho. Será que eu caio? Não sei que eu tinha caído. Ele está dando um erro de conexão aqui com o meu servidor. Deixa eu ver se falta eu iniciar. Olha só. Cheio de erro. Aí vocês vão dizendo, se eu tá cheio de erro, imagine o nosso, né? Mas eu acho que é alguma coisa que ele não está conseguindo iniciar o meu servidor. Ver se consigo trocar alguma coisa aqui. Windows. Deixe. Problemas operacionais aqui, gente, que o meu SQL não está iniciando. Deixa eu ver se eu consigo aqui resolver. Eu vou fechar ele e vou tentar de novo, né? Não custa. De novo. Ele não está conseguindo. É, o computador da professora resolveu o problema na aula. Vamos para o método clássico, né? Vamos parar tudo e tentar. Não custa, né? Deixa eu reiniciar aqui. Se não funcionar, a gente só vai ter o jeito, que é reiniciar tudo e eu mando a gravação para vocês. Eu reiniciando o computador, mas vamos tentar mais uma vez, que a gente ainda tem tempo, só para ver se é alguma coisa de permissão. Não sei se ele inicia de novo aqui. Mas quer. Aparentemente alguma permissão. Como esse computador atualizou hoje, pode ser alguma permissão perdida, mas bora tentar de novo fazer esse exercício. O pior de tudo é que eu acho que eu perdi o... Deixa eu ver se não ficou, se ficou na... Eu fechei sem salvar, para ver. Uhum.
Uhum. 20. Deu bug, não está funcionando, mas vamos continuar, porque ela não está perdida, tá? Depois eu gravo um vídeo mostrando, mando um vídeo para vocês, depois que eu reiniciar ele, para ver o que foi isso. Mas a gente não vai perder a nossa vinda aqui, não. Então, seguindo, aqui, gente, é o script de criação, daquela relação que eu falei para vocês, que o funcionário, ele possui, ele está ligado a uma loja, a um departamento, o departamento tem VAR de um funcionário, e aqui o código de criação da tabela de departamento, né, e da tabela de funcionários. Em seguida, o que, que o exercício pede para vocês? Ele pede para criar, inserir 2 registros em cada tabela e depois listar o nome e o sobrenome ordenado por sobrenome. Então, se ele quer que liste o nome e o sobrenome de cada funcionário, a gente já sabe select, né? Aí aqui da tabela de funcionários mesmo, então ele quer o primeiro nome e o último nome, né? Vou colocar tudo em maiúsculo para facilitar. From funcionários, ordenado, order by, por sobrenome. Então, order by, último nome. Beleza. Se tivesse funcionando no meu banco de dados, a gente ia executar aqui e ia passar, certo? Mas não funcionou. Ah, professora, então eu posso fazer assim. Pode, no pior dos casos, também, se o seu banco de dados não estiver funcionando, como deu um bug aqui no meu, que eu acho que é só reiniciar, mas como a gente está no meio da aula, não dá para eu reiniciar o computador, vocês podem fazer assim também. Isso aqui é o quê? Era como tudo era feito quando não se tinha softwares como esse. Na época que a professora aprendeu banco de dados, uns 20 anos atrás, era assim. A gente não tinha um sistema que gerava os códigos para a gente, não. Era na mão mesmo. Ah, vamos ver aqui. Fazer esse aqui, gente, porque esse aqui é o que é o exemplo de que cruzamento de tabela. Ele diz assim: liste o nome dos funcionários que trabalham no departamento pessoal. Então, o que ele quer? O nome dos funcionários que trabalham no departamento funcional. Pessoal, campo nome, né? Aqui que a gente acabei de falar para vocês. Se eu vou envolver 2 tabelas, eu preciso colocar o nome da tabela aqui, ó. Select funcionários, ponto, primeiro nome. Aí, eu vou envolver 2 tabelas, né? Eu vou envolver a tabela de funcionários e a tabela de departamento. Ué, aí o nome do departamento, ele diz que é pessoal. Então, departamentos, ponto, nome, é igual a pessoal. Beleza. Aí vocês vão dizer, toda vez que eu envolvo 2 tabelas, o que, que eu preciso fazer? Cruzamento de chaves. Então, funcionários, ponto, código departamento, vai ter que ser igual a departamento, ponto, código departamento. Esse aqui, gente, toda vez que eu envolver mais de 2 tabelas, eu não posso esquecer isso. Sempre eu vou precisar fazer esse cruzamento de informações. E aí a gente viu aqui no exercício, que é o exercício que está para vocês, que tem cruzamento de tabela, porque ele está pedindo 2 tabelas, a tabela de funcionário e a tabela de departamento, onde elas se ligam por isso aqui, ó. Tem o campo código departamento aqui, tem aqui. E aí eles se ligam. Isso, novamente, porque a gente tem 2 tabelas. E aí no exercício,
Alguns vocês vão buscar informação da Select somente em uma tabela, e aí não precisa nada disso, mas quando ele precisar de informações que estão em duas tabelas, a gente precisa fazer esse cruzamento, certo? Esse exercício, ele está lá no Siga, para vocês fazerem. Dá para fazer, gente, tanto assim como eu estava fazendo, para quem estiver sem o software, não conseguiu instalar. Pode fazer no bloco de notas aqui, como a professora estava fazendo no modo antigo, lá como o pessoal antigo fazia, o pessoal acima de 40 anos fazia assim, e aí a professora já entregou a idade dela, mas eles faziam criando o código pronto mesmo aqui. E aí, na hora de montar os selects, montava aqui, ó. Não tinha como testar, mas era assim. Então, quem tiver sem a ferramenta, pode montar os selects assim que já pratica o select. Quem já tiver com a ferramenta, já consegue pegar esse select e executar. Hoje, devido a problemas operacionais aí que vocês viram, que meu servidor não está conectando, provavelmente por causa de alguma atualização, eu vou ter que resolver isso de hoje para amanhã, que aí amanhã na aula eu já mostro para vocês esses SQLs rodando normalmente, porque por enquanto, como vocês podem ver, está dando erro aqui. Ele não consegue se conectar, provavelmente por algum problema de porta, alguma coisa assim. Acho que não consegue conectar no meu localhost. E aí eu vou precisar reinstalar. Como eu vou precisar reinstalar e aí provavelmente reiniciar, então, ainda bem que vocês já viram isso funcionando, senão vocês iam dizer que eu estava enrolando vocês, mas vocês viram que na aula passada funcionou. É algum problema de atualização, tá? Então, resumo da aula de hoje, o que vocês viram de novo? Consultas quando a gente tem mais de uma tabela. Quando a gente tem mais de uma tabela, qual é o importante que a gente nunca pode esquecer, que a gente precisa cruzar essas tabelas. Como a gente faz isso? Sempre fazendo com a questão das chaves. A gente não consegue cruzar informações se as tabelas não estiverem ligadas por chaves. Então, sempre a chave primária de uma tem que ser igual à chave estrangeira da outra. Aí a gente consegue retornar. Para quem tentou fazer o exercício lá que a gente tinha, que um CD possuía várias músicas, né? E eu acho que tinha um dos exercícios que dizia assim, liste todas as músicas de um CD. Aí precisava cruzar a tabela. E aí você ainda não tinha visto essa informação. Quem conseguiu fazer foi porque buscou lá na internet, mas eu não tinha passado isso para vocês. Hoje a informação nova é, para cruzar essas tabelas, precisamos fazer as chaves. E aí a gente faz a ligação e a gente consegue trazer as informações, certo? Então, o exercício está lá criado no Siga. Ele não é para amanhã, ele é para quinta-feira, porque amanhã a gente vai ver mais informações de SQL e eu prometo que o meu SQL aqui vai estar funcionando e vai ficar mais fácil, tá bom? Desculpa pelos problemas operacionais aí, que eu não sabia que a atualização tinha causado isso. Mas amanhã, às 2 horas, a gente está aqui, e aí eu recomendo para vocês. Quem não está conseguindo instalar, faz na mão mesmo os SQLs, tá? Não precisa rodar, não faz no Notepad, que é melhor do que não fazer nada. Tudo bem? Então tá, meninos. Então a gente se encontra amanhã aqui às 2 horas. E para quem tiver tempo, para quem conseguir fazer de hoje para amanhã, tentem fazer esse exercício, tá bom? É isso. Tchau, tchau.